Direto do plenário aqui da Câmara Municipal de Vereadores na capital sergipana, onde daqui a pouco será entregue o título de cidadão aracajuano a Milton Coelho de Carvalho. A autoria da vereadora Ângela Melo. Vereadora, o que representa essa entrega de título ao Milton? Muito boa tarde. Boa tarde a quem está nos acompanhando pela Agência de Comunicação da Câmara Municipal de Aracaju. Esse título é o reconhecimento de uma luta, de uma história, de um homem que deu a sua vida pela liberdade, pela democracia e luta pela redemocratização desse país no período da ditadura militar civil empresarial. Então, Milton Coelho é um dos imprescindíveis. Ele é um homem, né, que na sua história de vida, de luta, ele contribui para que o país, Sergipe e Aracaju se tornem livres, independentes e democráticos. Então, hoje, Aracaju reconhece essa história de vida, de luta de Milton Coelho, quando ele receberá o título de cidadão aracajuano. Aliás, sofreu bastante o Milton na ditadura, né? Inclusive perdeu a visão. Milton, em 76, na Operação Cajueiro, em fevereiro de 76, na Operação Cajueiro, ele e outros camaradas foram presos por lutar por liberdade e sai do quartel do 28 BC cego. Então, ele tem um jovem de 34 anos, né? A sua trajetória de vida foi sem a visão. Mas tiraram-lhe a visão, mas não lhe tiraram o sentimento, a vontade da luta, a vontade de que o Brasil realmente seja um país livre, um país democrático, e é importante que as juventudes conheçam a sua história, a história do seu país, para que nessa trajetória de vida dos jovens, eles digam conosco que ditadura nunca mais, liberdade e democracia sempre. Agora há pouco eu conversava com um dos filhos, né, do seu Milton, CG, e ele bastante emocionado, viu, professor Ângelo? Veja, os filhos de Milton, tanto o Sergei como o Pablo, né, conhecem o pai, vê, toca, né? E Milton não, Milton sente pelo tato, não é, pela fala, pelas emoções. Milton não conhece fisicamente, não é, assim, os seus filhos na visão, mas um pai amoroso, um pai dedicado, não é, que tem a sua história aí para os filhos e para as gerações futuras conhecer homens e mulheres que lutaram por essa democracia no nosso país. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais, liberdade e democracia sempre. Eles eram poucos e nem puderam cantar muito alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Mas cantaram e fundaram o partido. Eles eram apenas 9. O jornalista Austrogildo, o contador Cordeiro, o gráfico Pimenta, o sapateiro José Elias, o vassoureiro Luiz Pérez, os alfaiates Sedon e Barbosa, o ferroviário Hermogênio e ainda o barbeiro Nequete, que citavam Lene a 3x2. Em todo o país, eles eram mais de 70. Sabiam pouco de marxismo, mas tinham sede de justiça e estavam dispostos a lutar por ela. O PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história do nosso povo e dos seus heróis tem que falar dele, ou estará mentindo. Essas palavras foram escritas por Ferreira Goulart na ocasião do aniversário de 60 anos do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. No último sábado, 25 de março, o PCB completou 101 anos de história e eu tomo emprestadas as palavras de Ferreira Goulart para dizer: quem contar a história do povo aracajuano e sergipano tem que falar de homens e mulheres que, nesta terra,
resistiram à ditadura militar. E uma dessas pessoas é Milton Coelho de Carvalho. Em fevereiro de 1976, este homem que está aqui conosco era dirigente justamente desse fundamental partido de que falou Ferreira Goulart, o PCB. Era ditadura civil, militar e empresarial. Eram tempos de autoritarismo, de violência institucional, de perseguição. Era época de censura, de tortura, de desaparecimentos nunca explicados, de assassinatos de opositores do regime. Este homem, Milton Coelho de Carvalho, foi um dos alvos da Operação Cajueiro, certamente um dos episódios mais violentos da história de Sergipe. Ele e outros 24 militantes foram presos, foram torturados, foram submetidos ao terror, pancadas na cabeça, choques nas partes mais sensíveis do corpo, tentativas de afogamentos, golpes na altura dos rins, eram algumas das violências praticadas pela ditadura. Na Operação Cajueiro, todos eram obrigados a usar um capuz que pressionava fortemente os olhos com borracha. O resultado? Milton Coelho perdeu a visão dos seus 2 olhos. Perdeu a visão, mas não perdeu a coragem, não perdeu a capacidade de sonhar, não perdeu a disposição de seguir nos ensinando com o seu próprio exemplo de vida. É por isso que hoje, 28 de março de 2023, Milton Coelho de Carvalho, baiano de Salvador, nascido em 1º de fevereiro de 1942, filho de Tamar Coelho de Carvalho e Eugênio Rodrigues de Carvalho, marido de Carmélia Pereira de Carvalho, pai de Sergei Pereira de Carvalho e Pablo Pereira de Carvalho, torna-se oficialmente cidadão aracajuano. Milton, um grande amigo meu, chamado Alípio Freire, baiano como você, sempre que vinha a Aracaju, ele me contava uma história. Alípio foi preso político em São Paulo, no presídio Tiradentes, e faleceu em 2021, vítima da Covid-19. Então, Alípio me dizia o seguinte, ele me contava essa história, que quando um companheiro era libertado lá no presídio Tiradentes, eles saíam cantando uma canção de Dorival Caymmi, também baiano. E essa canção era o seguinte, desculpe, porque eu desafino, tá? Mas ela dizia o seguinte: minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. E como diz Brecht, Milton, tem homens que são imprescindíveis. Você, por tudo que foi, por tudo que é e por tudo que será, é imprescindível. E Aracaju lhe agradece, lhe saúda e lhe reverencia sua história com o título de cidadão aracajuano. Muito obrigada por você existir e por lutar por nossa liberdade, por eu estar aqui e por nós todos e todas estarmos aqui hoje. Eu quero convidar com muito gosto
para fazer o uso da palavra o mais novo filho de Aracaju, o senhor Milton Coelho de Carvalho. Prezados senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, meu agradecimento pessoal à professora e vereadora Ângela Mello, que apresentou, e a todos os senhores e senhoras vereadores que aprovaram essa medida, que é uma satisfação pessoal, é um reconhecimento à vida que eu sempre levei aqui em Aracaju. Como disse anteriormente, convocado pelo Banco do Brasil em concurso para trabalhar em São Paulo, nem dei a satisfação de dizer que não queria. Deixar a menor capital do menor estado para trabalhar distante, na maior capital de um dos maiores estados do Brasil, São Paulo. Não fui. Meus amigos, eu quero deixar patente a todos os senhores aqui, e com a responsabilidade que os senhores têm e as senhoras, como representantes da população eleitoral de Aracaju, quero transmitir duas ocorrências. Primeiro, a perseguição política da ditadura militar, além da perseguição através da chamada Operação Cajueiro, que me atingiu impiedosamente, mas no ano seguinte, em 77, eu fui reconhecido pelo senhor engenheiro Dênio Roberto de Brito Franco, superintendente, na época, da Petrobras. Na época que eu trabalhava, ele era adjunto. O titular foi para o Rio, dirigiu o Departamento de Exploração e Produção, e ele assumiu a presidência, a superintendência. Vejamos bem, enquanto ele era superintendente adjunto, ele testemunhava a minha atividade profissional, que era obrigatória de qualquer trabalhador, em benefício das suas atividades, do seu trabalho. Estive como representante eleito pelos trabalhadores, junto ao setor jurídico, para fazer avaliação das petições dos trabalhadores. Fui representante também da divisão de suprimento, da operação que produziu o material suficiente para o promotor de eventos de Aracaju promover leilões. Isso aconteceu em Maceió, em Aracaju, em Carmópolis. Que diversas especialidades desenvolvidas no meu trabalho profissional, que era uma obrigação de trabalhador. E em 76, um ano depois, eu já sem missão, fui convidado por ofício pelo superintendente Dênio Roberto de Brito Franco, que posteriormente eu soube, e vocês podem confirmar, por favor, que ele é sergipano natural de Lagarto. E sabe o que aconteceu, meus companheiros amigos? A ditadura militar retirou, destituiu ele da superintendência, porque teve audácia de reconhecer em Milton Coelho de Carvalho um trabalhador da Petrobras que merecia o certificado que eu recebi no Yacht Clube de Aracaju, de 10 anos de bons serviços prestados à Petrobras. E ele foi destituído. E, simultaneamente, companheiro, além da destituição do Dr. Dênio, que era um devotado trabalhador em benefício dos desenvolvimento da Petrobras, ele foi afastado, compulsoriamente aposentado, sob a alegação que ele era portador de alguma doença cardíaca. Não, foi uma punição política. Ele foi para Salvador e 5, 6 anos depois faleceu. Eu queria que vocês apurassem isso. Mas eu quero que dê uma informação mais precisa ainda. Em 1969, lastimavelmente, eu não sei precisar dia nem horário, e essa documentação passou por minhas mãos, comprada que foi pelo comprador José Leonardo Neto. E vejamos bem, a Petrobras naquele ano criou na Superintendência Nacional a Divisão de Informação e Contra-Informação, dirigida pelo coronel Fausto Carvalho. E em todas as unidades da Petrobras, um simpático título, setor regional. O que quer dizer setor regional? Nada. Então, mas para identificar cada unidade da Petrobras, além do setor regional, que tinha a sigla de SEREG, SE, REG, tracinho, aqui em Sergipe, unidade da Petrobras Sergipe Alagoas, né?
era Sereg 02. E vejamos bem, companheiro amigo, antes, qualquer pretendente aprovado em concurso da Petrobras apresentava, oriundo da sua Secretaria de Segurança Pública do Estado, um documento, né, mostrando a seriedade daquele pretendente. Mas a partir daquele momento da criação do Sereg, não, senhor. Aquilo era um documento singular. O candidato ou a candidata tinha que informar 3 testemunhas de sua vida pessoal particular. Essas 3 testemunhas eram consultadas, conversadas sobre o pretendente ou a pretendente. E a cada uma das 3, mais 3, 6, 3, 9, com 3 iniciais, 12 pessoas. Embaixo, num formulário, passou por minhas mãos, que não devia ter passado, porque era confidencial aquele troço. Mas eu era encarregado de um almoxarifado, responsável pelas centenas e centenas de produtos, e principalmente de formulários utilizados em todas as unidades da Petrobras. Então, o que é que acontece? Embaixo de um formulário, lá direito, tinha mais ou menos, viu? Botavam uma cruzinha, eles botariam o resultado, né? Aprovado. No meio, aprovado com reserva. Do lado direito de um quadradinho, botavam uma cruz. Reprovado, rejeitado. Então, os senhores fiquem sabendo e podem verificar isso em contato com os dirigentes da Petrobras, porque são responsabilidade também dos representantes do povo de Aracaju, essa condição de que ser aprovado pela Petrobras, para trabalhar na Petrobras a partir de 69, obrigatoriamente ia passar pelo crivo da ditadura militar, investida no serviço de Sereg 2. Isso aconteceu em Sergipe. Então, essa condição da admissão do superintendente da Petrobras. Por exemplo, eu tive 2 irmãos meus, pelo simples fato de serem meus irmãos, foram destituídos da Petrobras. E mais adiante, um terceiro irmão, alguns anos depois da ocorrência comigo, admitido, aprovado, digo, não foi admitido porque era irmão de um, digamos, intitulado subversivo, contrário aos interesses da ditadura. 20 anos depois ainda, um filho meu, aprovado, não foi admitido porque era meu filho, meus companheiros. Quer dizer, desde 69 em diante, e provavelmente até hoje, só da Petrobras entram quem a ditadura aceitava. E isso se passou pelos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, nos 2 períodos de Luiz Inácio Lula da Silva, da senhora, a senhora que substituiu também, né? Quer dizer, e provavelmente até hoje. Será que os presidentes da República, presidente da Petrobras, não tinham conhecimento da existência desse grupo de informantes, de fiscais da ditadura, para esvaziar a ditadura, objetivando acabar com a Petrobras enquanto empresa estatal, da mesma forma que acabaram com a ferrovia, que atendia a população dos estados da Bahia e de Sergipe. Aqui passava pela Avenida Coelho Campos, a primeira estação foi perto do mercado municipal, e a grande estação da estação dos expedicionários, um espetáculo de estação, mas acabaram porque era uma empresa estatal. Da mesma forma como estão liquidando com a Petrobras, e é preciso a interveniência de todos vocês na defesa dos interesses da nossa população. Porque a Petrobras, enquanto empresa estatal, os seus produtos, os seus recursos, os dividendos e vantagens são distribuídos necessariamente para beneficiar a saúde, a educação, a habitação, o povo brasileiro. Portanto, fica a denúncia da existência do Sereg 2 aqui em Sergipe, Sereg em todo o Brasil, para que não haja limitação antidemocrática, torpedeando o ingresso de trabalhadores que tivessem uma posição social ou política
que contrariasse os interesses da ditadura. Afinal de contas, a Petrobras, com as empresas estatais, são predominantemente do povo brasileiro. E em defesa do povo brasileiro, eu passo essas informações a todos os senhores e senhoras vereadores de Aracaju e todos quantos estão aqui presentes, para que façam esforços para que se evite, se elimine a existência desse SEREG 2, porque é uma contradição, um combate ao funcionamento democrático de todos os senhores e das senhoras vereadores aqui. Muito obrigado por ter reconhecido aquele modo de vida que eu já levava desde criança e que fortaleceu ao longo do tempo, evitando até de sair para São Paulo, que provavelmente a admissão aqui em Aracaju e a ida para São Paulo estava escudada, porque no registro da Secretaria Pública existiam 2 registros de 2 prisões políticas no início da ditadura militar, portanto, em 64. Certamente era para me jogar no Banco Central de São Paulo para verificar a possibilidade de identificar novos militantes que combatiam a ditadura. Muito obrigado, meus reconhecimentos, desculpem tudo quanto teve, porque além de tudo estou perdendo memória, estou com a saúde debilitada, estou sobrevivendo. Muito obrigado a todos os senhores e, em particular, a vereadora professora Ângela, que apresentou esse projeto, que teve o prazer de ser aprovado e ser beneficiado por todos vocês. Muito obrigado. Vejamos, eu esqueci, lastimavelmente, minha situação de saúde, a memória, mas vejamos bem, senhores amigos. Em 1964, chegou aqui, originário da Bahia, o coronel do Exército, Oscar Ribeiro Fontes Lima, normalmente chamado Fontes Lima, mas o nome completo dele, salvo engano, era Oscar Ribeiro Fontes Lima. No primeiro momento, ele administrou a Polícia Federal, que era subordinada a uma unidade em Salvador. Logo em seguida, ele foi comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, dando nova estruturação à chamada P2, Divisão de Informação e Contra-Informação da Polícia Militar. E é preciso que todos os senhores aqui presentes saibam que a Polícia Militar do Estado de Sergipe, através de sua seção de informação alimentada e construída pelo coronel Fontes Lima, ela esteve presente na chamada Operação Cajueiro, porque no dia 20 eu fui sequestrado em minha casa, dia 20, sexta-feira, fevereiro de 76. E no dia imediato, sábado, dia 21, às 6 horas da manhã, à época, o tenente militar da Polícia Militar do Estado de Sergipe, José Tadeu, salvo engano, o nome dele é José Tadeu Cruz, marcou presença em minha casa às 6 horas da manhã no sábado seguinte a meu sequestro, e acompanhado de dois componentes do seu agrupamento, certamente a Polícia Militar do Estado de Sergipe, vasculhar a minha residência, na ilusão de encontrar alguma coisa que interessasse ao processo da Operação Cajueiro. Esse detalhe que é preciso saiba. E o coronel Oscar Ribeiro Fontes Lima foi chefe do SEREG 2 aqui em Sergipe. Edésio Rodrigues, que veio de São Paulo, também prestou serviços. Quando eu cheguei do campo, do interior, e vim administrar aqui o almoxarifado em Aracaju, o Edésio arregimentou algumas pessoas que já me conhecia de informação, desde quando a divisão de suprimentos se instalou na Avenida Coelho Campos, e ele regimentou as pessoas para que eu fosse motivado para criar aqui em Sergipe um sindicato dos trabalhadores da Petrobras. Eu contra-argumentei, dizendo, e eles argumentavam que a sede do sindicato não era em Sergipe, era em Maceió. Eu justificava que a sede era em Maceió porque a
sede da região de produção do Nordeste era de Maceió, e aqui tinha uma delegacia. E essa contra-argumentação minha foi satisfatória e evitou que a turma fundasse aqui uma divisão sindical. Mas o Coronel Fontes Lima, o Edésio, José Mendonça, que veio de outra unidade do Serviço de Informação, todos atuaram fortemente aqui em Aracaju. E repetindo, desde 1969, é preciso que os senhores conheçam isso e entendam-se com os dirigentes da Petrobras para saber se ainda é assim hoje, que o SEREG 2 só deixa entrar na Petrobras as pessoas que são convenientemente políticas do lado da ditadura militar. Muito obrigado. E então, gente, eles eram poucos e nem puderam cantar muito alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Nós somos mais aqui de uma dúzia, duas dúzias, mas a nossa voz pode ecoar pelo mundo e nós podemos cantar a Internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum, para não haver protestos vãos, para sair deste antro estreito. Façamos nós por nossas mãos tudo que a nós diz respeito. Bem unidos, façamos